Sabemos que o Rio Grande do Sul é uma potestade muito grande sobre esse território, mas Deus sempre levanta os seus. Deus sempre levanta uma igreja que ora, uma igreja firmada na rocha, uma igreja que está na torre de vigia para proclamar o Evangelho de Deus. Queridos, eu tenho um Salmos de número 52, é bem conhecido, eu já ministrei ele em algumas vezes, mas o céu colocou essa palavra no meu coração para esta igreja, neste momento, nesta manhã. Salmo de número 52. Glória a Deus. Vai dizer assim. Salmo de número 52. Eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, eu confio no amor divino para todo sempre. E eu sempre vou te louvar pelo que fizeste. E na presença dos teus fiéis, eu vou proclamar o teu nome, porque tu és bom. Talvez na tua versão está escrito, mas eu sou como oliveira verde, plantado na casa de Deus. Salmo de número 52, para quem não conseguiu achar. Salmo de número 52, verso de número 8. Para quem não achou. Salmo 52, verso 8. Eu, porém, com a oliveira verdejante na casa de Deus, mas na sua vai estar escrito, mas eu sou como oliveira verde, plantado na casa de Deus. Amém? Toma o teu assento por bondade. A gripe me pegou. Lá em Curitiba está um surto muito forte. Eu dei semana passada, eu fiquei ruim, viajei doente. Jesus vai fazendo a obra e a gente vai fazendo a obra junto e ele vai dando força.
Então, se eu ficar tossindo aqui, os irmãos me perdoem. De vez em quando a voz vai falhar, mas a gente vai continuar dando glória misturando com aleluia, né? Queridos, quem já ouviu falar desses salmos? Eu sou como oliveira verdejante. Quem já ouviu falar de Doeg? São dois personagens dentro desse texto muito forte. Mas quando nós lemos apenas o verso de número 8, eu vou ler da forma que eu creio que Davi falou. Eu creio que Davi, quando fala deste verso, eu creio que ele está batendo no peito. E ele está dizendo: mas eu sou como oliveira verde, plantado na casa de Deus. E a impressão que eu tenho, Sara Jerez, a impressão que eu tenho é que Davi está vivendo o melhor momento da vida dele. Porque quando eu leio este verso, a impressão que eu tenho é que ele está voltando de guerras vitoriosas, que ele já é rei, que ele já está sentado na mesa com o rei no trono. Essa é a impressão que eu tenho. Mas na verdade não é. Quando Davi expressa esse verso, ele está vivendo o pior momento da vida dele. Ele está vivendo um momento de guerra. Ele está vivendo um momento de aflição. Ele está vivendo um momento de perca. Um momento de ser caluniado. E eu tentei fugir disso de todas as formas. Mas desde ontem o Senhor está me levando para isso. Davi estava vivendo um momento de dor. Porque Saul queria a sua cabeça a qualquer preço. Era um tempo de perseguição terrível. Quando Davi expressa este salmo. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente demonstra o que está plantado dentro de nós. É nos momentos mais adversos da nossa história que nós exalamos aquilo que está plantado em nós. Não é quando nós estamos vivendo um momento de vitória. Porque na vitória é muito fácil cantar. Na vitória é muito fácil adorar. Não é verdade? Quando a família é convertida, quando a saúde está bem, é muito fácil a gente vir para o culto e louvar. Eu estou feliz. Difícil é bater no peito e declarar que eu sou uma oliveira verdejante quando está tudo despencando. E eu vou dizer algo aqui para nós. Se Deus revelasse todos os processos que nós enfrentaríamos, eu tenho certeza que nem aqui a gente estaria. Se no dia que nós levantamos as mãos e entregamos a nossa vida a Cristo, e naquele dia passasse no telão, Calil, todo o processo que a Caia ia passar, que a Zia ia passar, que a pastora Cláudia ia passar, que a Laura ia passar, eu não quero esse negócio. Ela não é assim. Se passasse naquele dia todos os processos, todas as dores, eu tenho certeza que nem eu estaria aqui. Mas só que Davi estava tão resolvido no pasto. Ele estava resolvido com a ingratidão. Ele estava resolvido com a rejeição dos irmãos. Ele estava resolvido em não se assentar numa mesa. Ele não sabia o que era colo de pai. Ele não sabia o que era a compreensão dos irmãos. Ele não sabia o que era ser amado. Ele não sabia o que era almoço de família, porque ele sempre era chutado para fora. Ele não sabia o que era sentar na mesa e se alimentar com os irmãos guerreiros. E olha que ele tinha uma grande admiração, porque eles não aceitavam. Para Davi foi dado o pior trabalho. Davi exercia um trabalho de escravos e servos, não de filho. Mas mesmo assim, ele cuidava das poucas ovelhas de seu pai com tanto amor e com tanto carinho, mesmo vivendo um tempo de rejeição. E estava tudo bem. Estava tudo bem para ele. Só que lá sozinho no pasto, ele desenvolveu um grande relacionamento com o Senhor. Sozinho no pasto, ele aprendeu a pegar uma harpa e entoar louvores ao Senhor. Sozinho no pasto, ele declarou ao Senhor um dos maiores hinos louvado em Jerusalém, que é o Salmo de número 51.
número 23, perdão. É um dos louvores mais entoados em Jerusalém, que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, como diz no original. Porque Davi estava expressando e cantando: Senhor, está me faltando tanta coisa, está me faltando família, está me faltando raiz em casa, está me faltando abraço, só não me falta a presença do bom pastor, só não falta o Senhor comigo, sozinho naquele pasto, adorando ao Todo-Poderoso, até o dia em que Deus chega para mudar a nossa história. E quando Deus chega para virar a chave da tua vida, irmão, é extraordinário. Quem é o homem que possa impedir quando Deus quer te colocar no centro da vontade dele? Ele te encontra no pasto, ele te encontra em Cerro dos Bois, ele te encontra em Venâncio, ele te encontra em qualquer lugar onde você está. Eu sempre digo, quando Deus tem alguém em vista, quando ele já escolheu, assim como é falado em Jeremias, o que Deus estava dizendo a Jeremias quando ele falava: ah, Senhor, eu não sei falar, mas o Senhor falava: Jeremias, antes mesmo de você se tornar quem tu eras no ventre da tua mãe, Deus estava dizendo: Jeremias, antes do teu pai conhecer a tua mãe, eu já te conhecia, eu já te separei, para mim, te escolhi como profeta. Era o que Deus estava fazendo com Davi, antes mesmo dele imaginar. O Senhor já tinha escolhido ele como um adorador, como um rei, como um guerreiro. Ele não via, mas chegou um dia que o Senhor virou a chave na vida de Davi. Que Sara, o mensageiro chegou lá no pasto para dizer: Davi, há um profeta na tua casa, Samuel está na sua casa, há um grande banquete. Que banquete é esse? E a ordem é, Davi, ninguém vai se assentar enquanto você não chegar. Eu quero crer que Davi bateu no peito para dizer: tem certeza que tem banquete para mim? Tem certeza que tem uma mesa para mim? Tem certeza que ninguém vai comer enquanto eu não chegar? Eu estou acostumado a comer sozinho, eu estou acostumado a me alimentar das ovelhas juntamente com elas, mas o mensageiro vai dizer: sim, Davi, há um banquete preparado, há um chifre de azeite transbordando na tua casa, e a ordem é: venha, porque o profeta vai mudar a tua história. Quando ele chega naquele ambiente, uma promessa é derramada na sua cabeça, o azeite é derramado sobre a tua cabeça, e a promessa é o que? Trono. O Senhor te separou como rei de Israel. Ele tinha 17 anos de idade. É por isso que eu amo jovem, eu amo adolescente, porque Davi tinha 17 anos de idade quando o azeite desceu sobre a sua cabeça para dizer: há uma promessa de trono na sua vida. Só que Davi só foi viver as promessas aos 30 anos de idade. Ontem eu falei de processo e eu vou falar de processo hoje de novo. O processo da aprendizagem, o processo da preparação. Quando eu olho essa passagem de Davi, eu me emociono muito, porque eu estava muito bem resolvida com a minha vida. Eu estava muito bem resolvida. Eu morava numa casinha de madeira, chão de madeira, e eu amo, irmão, será a casa. Tanto é que os meus filhos, eles falam até hoje: mãe, que saudade do cheiro da cera. Porque hoje nós moramos numa casa de alvenaria, mas eu passei a minha vida inteira. Meus pais moravam num casarão de madeira feita de pau-brasil, que hoje é proibido. E a nossa casa está lá, ela tem 100 anos. É um casarão gigante em Paranavaí, e ela é feita de pau-brasil. Minha mãe passava vermelhão e aquela coisa brilhava. E quando eu casei, eu fui morar numa casinha azul de madeira, e eu passava cera canário, e eu tinha aquele escovão de ferro, né, o original. Por que você não vai mais cera dentro? Não, porque o prazer que tem é empurrar esse negócio. Na muca, eu falava com meus filhos, na muca quer ficar musculoso, vai será, cara. E eu amava que
jogo, as panelinhas brilhando. Eu me realizava. Até um dia que Deus enviou uma missionária de São Paulo. Bateu na minha casa e falou assim: Deus me trouxe aqui para dizer: Sara, o que Deus tem para a tua vida é muito mais do que ser simplesmente uma dona de casa. Deus não te chamou para arear panela. Deus não te chamou para ficar areando o chão. Deus te chamou para você abraçar o Brasil. E eu te vejo voando de um lado para o outro. Eu nunca tinha andado de avião na vida. Eu tinha apenas 24 anos de idade. Eu olhei para ela e falei: você está na casa errada. Você está batendo na família errada. Daqui não é impossível sair um negócio desse. Eu falei assim: moça, eu não tenho a quarta série, eu sou semi-analfabeta. Eu não tenho ninguém importante na minha vida. O meu marido nem crente é, eles são católicos na família do meu esposo. Eles são italianos. E eu sou desviada da igreja. Ela falou para mim assim: mas Deus me trouxe aqui e me deu o teu endereço para dizer que tu serás uma grande missionária e o Brasil vai te conhecer. Chorei como ninguém, porque eu era filha de pastor, mas eu não aceitava o meu chamado. Eu falei: não, mas me deixa quietinha. Ela falou: não, a partir desta semana eu entro em propósito do Senhor pela tua vida, Sara. Eu nem era casada, eu morava com meu marido desde os meus 17 anos, nós éramos amigados. E eu ainda falei para ela assim: como é que Deus vai cumprir alguma coisa se nem casado eu sou? A gente mora junto. E ela falou assim: não, Deus vai consertar a tua vida de todas as maneiras. E eu vejo o céu bradando na tua história, Sara, porque há um azeite derramado sobre a tua cabeça. Deus virou minha vida de ponta cabeça e eu estou aqui em Verançois. Daqui em Cerro dos Bois. Porque quando Deus ele quer tirar alguém, ele te acha e te escolhe. Ele te unge para você viver o extraordinário de Deus. Foi um processo? Foi bem dolorido. Porque logo depois eu descobri o câncer, vocês conhecem a minha história. E eu passei por um processo de enfermidade. Eu passei por uma lapidação terrível na minha vida. Porque eu era resistente, eu não queria ser missionária. Porque eu era filha de missionário. E eu vi o quanto que a minha mãe sofreu no campo missionário. E eu falava: eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ficar indo de um lado para o outro. Eu não quero ser sustentado pela igreja. Eu quero trabalhar. E eu sempre falava muito isso. E o Senhor me quebrou, me moeu mais um pouco. E foi lá e me lapidou de uma forma muito doída. Para que hoje eu vivo de um lado para o outro, sendo sustentado pela igreja. Sendo cuidado pelo Senhor nos mínimos detalhes. Às vezes quando eu olho para mim, pastora Cláudia, eu falo: Jesus, o Senhor é incrível. Porque tudo que eu fiz é o Senhor que me dá. É incrível. Tudo. Os mínimos detalhes, tudo aquilo que ele falou para mim no dia que aquela missionária chegou na minha casa, que foi uma grande pastora que Deus me deu, e o óleo foi derramado na minha cabeça, como aconteceu na vida de Davi. Ele recebeu a promessa, ele recebeu a unção, mas ele voltou para o pasto, e você conhece essa história. Eu não quero ficar somente ali, porque eu tenho muitas coisas para falar. Esse menino volta para o pasto, ele volta para a sua realidade. Ele continua cuidando das poucas ovelhas do seu pai, mesmo recebendo um azeite diferenciado na sua cabeça. Até o dia que o próprio Deus vai mudar a história de Davi, mesmo com ele já recebendo a promessa. Como assim, irmã Sara? Um pai vai chegar para ele e vai dizer assim: Davi, os teus irmãos estão em guerra, eu quero que você vai levar lanche para eles. É você que vai levar o lanche aos teus irmãos. E agora é o pai que manda, é o pai que ordena. E quando é o pai que ordena, as coisas é diferenciado. Que coisa mais linda. E ele entrega ali o alimento diferenciado para Davi levar aos seus irmãos. E quando eles chegam no campo de batalha, você conhece a história? Golias está no meio. Já fazia mais de 40 dias que Golias estava aí enfrentando e afrontando com palavras o povo de Deus. E todo aquele exército preparado estava em volta com os braços cruzados. E ninguém tinha coragem de lutar com aquele gigante. Mesmo sendo homens experimentados em guerras, homens que entravam embalados, homens que entravam para a guerra, e o Senhor dava a vitória. Só que naquele momento todos eles se fragilizaram e cruzaram os braços e não queriam partir para cima de Golias, porque ele era um gigante amedrontador. Até chegar um menino que não tinha experiência nenhuma, nada de guerra, ele só estava com uma lancheira na mão para levar alimento aos seus irmãos. Mas Davi, ele carregava uma ousadia do céu, diferenciada, que quando ele chegou naquele ambiente, ele viu a afronta de Golias, cresceu algo
irmão que estava do lado, e o seu irmão olhou para ele: que é isso, menino? Eu conheço a maldade, a presunção do teu coração, vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai? O que você está falando? Só que Davi não dá ouvido, faz de conta que ninguém falou com ele, e ele vai para cima para dizer: quem esse circunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo dessa maneira? Sabe o que Davi me mostra aqui? É que no momento da afronta, no momento da dor, quando a gente está sendo atacado, a gente esquece o potencial que Deus colocou dentro da gente, e a gente abaixa a guarda, a gente vai para o espelho e fala: é verdade, eu não tenho nada. A gente esquece do que Deus colocou em nós. Aí vem um menino e grita para dizer quem ele pensa que é, para afrontar o exército. Peraí, Davi estava apontando para o exército e trazendo a identidade que eles carregavam. Eles carregavam a identidade do Todo-Poderoso. Você não é qualquer uma. Quando eu falei isso ontem aqui, você não é qualquer um. Você faz parte do exército de um Deus vivo. Quando o inimigo vier te afrontar, não abaixe a guarda, vai para cima. Tu faz parte do exército do Deus vivo. Deus te chamou para a guerra, mas o inimigo ele vem para tentar ofuscar essa identidade que nós carregamos. A identidade que aquele povo que estava experimentando em guerra esqueceu quem eles eram, diante de afrontas de palavra. Que se tem uma coisa que destrói a gente é palavras. Antes viesse do braço, não é verdade? Dá o tapa do lado repito. Mas a palavra, irmão, ela tem um poder de te destruir no teu interior. Às vezes quando a gente vai conversar com alguns jovens, com algumas mulheres destruídas por aquilo que ouviram, homens destruídos por aquilo que ouviu uma infância inteira. Você não é ninguém, você nunca vai dar em nada, você é um fracassado, você é uma fracassada, você nunca vai ser feliz, você não consegue ser feliz com ninguém. Sabe, palavras que destroem a gente. E são as piores guerras que nós precisamos enfrentar, são guerras de palavras, que é o que o inimigo mais usa nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo uma guerra no Brasil, guerras de palavras, tentando destruir a nossa nação. O Brasil está afundando, o Brasil está assim, o Brasil está assado, e a gente está vivendo hoje uma guerra de palavras. Eu estive agora no Paraguai e não foi para fazer compra. Deus me levou para a cidade de Santa Rita e nós fomos fazer a obra naquele lugar. E quando eu cheguei na cidade de Leste, aquela correria, aquela bagunça, eu estava até falando com a pastora Cláudia ontem, eu estava até dando risada, que é bom ir lá para o Paraguai e tirar a carteira, porque você não precisa fazer autoescola. Você chega na delegacia e fala: eu quero carteira, eles pegam tudo, não, você nem precisa aprender a dirigir. Aí quando você vai lá para o meio daquela cidade, é uma loucura. Eles não têm sinaleira, não existe sinaleira naquele lugar, e parece a Índia. E eu fiquei espantada com aquilo, uma bagunça. Daí o rapaz que nos levou lá para vai, corre, Sara, vai pro meio da rua, senão ninguém vai parar. Porque meu filho morre atropelado até. Ninguém para na bagunça. E a gente foi pro ferro, porque eu gosto do ferro, vamos lá. Só que quando eu estava dentro daquele território, o Senhor falou para mim assim: observa. E eu comecei a observar. O povo vem de longe para ir para o Paraguai para comprar, porque é mais barato e tal. E eu fui olhando e fui para Santa Rita, e o Senhor falou para mim: eu quero que você observe tudo, filha. E eu falei: tá, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? E o Senhor falou para mim assim: um povo amaldiçoado. Aí o Senhor falou para mim assim: filha, qual é a maldição do Paraguai? Tudo que não presta vem do Paraguai. Ah, você comprou esse negócio que quebrou, só podia ser do Paraguai. E o Senhor começou a falar isso para mim: filha, a maior guerra de palavras é que nada presta no Paraguai. Tudo é falsificado. Mas lá existem lojas verdadeiras, mas a maioria é tudo falsificado. E o Senhor estava falando comigo: esse povo vive debaixo de maldições de palavra. Lá as drogas são legalizadas, e de fato é verdade, a gente compra arma na rua. Povo que vive debaixo de uma legalidade terrível da falsidade e um peso de palavras que nada presta.
a anulação que aquele exército havia feito. Eles se anularam e deixaram o diabo gritar no território. Aí chega um menino para dizer: quem ele pensa que é? Ele está no território do Senhor, ele está afrontando o povo de Deus. Aqui quem manda é o Senhor. É por isso que Davi parte para cima, e era Deus mesmo impulsionando ele. Não adianta, tem armas que nós vamos ter que lutar, que armas que Deus nos deu. Por isso que deu ruim quando colocaram a armadura de Saul primeiro, porque a armadura de rejeitado do Senhor não serve em nós. E outra, é com a nossa arma que Deus vai nos usar. Qual é a arma que Deus te deu? É a arma da intercessão? Parte para cima da intercessão. É a arma do louvor? Parte para cima com o louvor. Porque enquanto você louva, as cadeias quebram. O louvor tem um poder extraordinário de quebrar cadeias no meio de territórios. Qual é a arma que Deus te deu? E Davi foi com a arma que Deus deu para ele: pedra e uma funda. Tu conhece a história? Eu não quero ficar aqui. Ele vai para cima, o gigante cai, porque quem na verdade mata ele é o Todo-Poderoso. Não foi a pedrinha de Davi, foi a mão de Deus que estava ali. E aquele gigante cai e Davi pega aquela espada que ele nem conseguia segurar e corta a cabeça, porque o inimigo tem que ser cortado a cabeça, não dá para deixar um rastro de perna. Quando você entra no território, você tem que arrancar pela cabeça. Não dá para deixar nada. Corta o mal pela raiz, como a gente diz. Ele é morto. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. E era Deus trazendo Davi para viver o extraordinário. Aí, claro que Davi ficou feliz, porque a promessa que o rei Saul tinha falado era que quem derrotasse aquele gigante, a família primeiramente ia ficar livre de impostos e depois ia casar com a filha do rei. Pronto. Se parece que o menino não queria, pelo menos uma coisa vai acontecer. A minha família, os meus irmãos, eu quero crer que Davi tinha tanto amor naquele coração, que quem sabe ele disse: a minha família não vai precisar pagar impostos, porque agora a minha casa vai ser livre e eu vou viver um tempo de bonança agora. Vou casar com a filha do rei. Só que eu olho para a história de Davi e eu vejo muita gente, porque Deus é assim, Ele dá uma vitória, Zé. Dali uma semana vem guerra, que eu falei ontem. Não é assim. A gente dorme bem e acorda com tsunami na cabeça. Porque as guerras do crente é assim. Deus só dá um momento para você respirar. Respira, restabelece as suas forças e bora para a guerra. Aí Davi agora recebe a promessa, vai casar com a filha do rei, família isenta de impostos, oh glória. Agora eu vou entrar dentro dos aposentos do rei e eu vou viver com o rei e está tudo certo. Só que Deus não tinha isso para Davi. Deus queria que ele arrancasse os territórios do inimigo daquele lugar. E Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado que desperta o dom em nós. Pode ver. Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado que desperta o que você não sabe que você tem. Davi estava ali, de repente ele pega a sua harpa, começa a tocar, porque agora espíritos malignos começam a se apoderar da vida de Saul. Aí vem Davi com a sua harpinha, vai tocar e os demônios vão embora. Vem Davi, toca e os demônios vão embora. Só que agora o Senhor coloca um menino chamado Jonatas, que se torna o seu melhor amigo, é o filho do rei, para olhar para Davi e dizer: Davi, tu é muito mais do que simplesmente um adorador e um tocador de harpa. Davi, tu é muito mais do que simplesmente uma identidade de pastor de ovelha. Não, Davi, eu olho para você e eu vejo algo diferente. Eu vejo que tem uma potência no céu aí dentro. Davi, eu te vejo como um grande guerreiro. Eu te vejo como um estrategista de guerra. Davi, eu vejo você em cima de um cavalo e eu vejo Deus te usando de uma forma extraordinária. E não é assim na nossa vida. Deus coloca pessoas do nosso lado que nos impulsiona e nos faz nos levantar. É uma liderança, é uma amiga. Na minha vida foi a Bia. E eu louvo a Deus pela vida dela todos os dias, porque foi ela que chegou na minha casa para dizer: eu te vejo muito mais do que simplesmente uma dona de casa. Eu te vejo como uma missionária. E sabe o que é interessante? Jonatas viu e enxergou o potencial de Davi e ele se posicionou para dizer: eu vou te treinar.
te preparar, Davi, não para assumir o meu lugar, mas para você ser um grande guerreiro. E Deus coloca amigos para nos impulsionar mesmo. Aí logo começou um treinamento na vida de Davi. Eu creio que era Jonatas ensinando ele a subir no cavalo, a pegar um escudo, a pegar uma espada. E começou um treinamento que a Bíblia não relata, mas ninguém prepara um soldado da noite para o dia. Você consegue se tornar um soldado da noite para o dia? Não, irmão. É igual quando eu comecei a aprender a tocar violão. Um dia acordei que eu quero aprender a tocar violão. Eu achei que era só pegar o violão e sair tocando. Meu Deus, machuca os dedos. Dedo fica no vivo. Dói tudo. A mão fica dura. São dias de treinamento. A gente começa com 1, 2, 3, 4, vai subindo corda por corda. Depois a gente aprende a fazer as pestanas que dói demais, até os nossos nervos começarem a ficar mole e a gente começar a fazer os primeiros acordes. Aí tem que ter uma coordenação com o acorde junto com a batida. A gente olha, vê a pessoa tocando violão e parece que fácil. Mas é um processo, irmão, terrível para aprender a tocar um instrumento. Aí agora eu vejo Davi num processo terrível de subir no cavalo, descer do cavalo. Agora Davi, segura o escudo e sobe no cavalo. Como é que eu cuido do cavalo e cuido do escudo? Vai, você vai conseguir. Davi, agora escudo de um lado e lança do outro o cavalo. Como é que faz isso? Você dá conta. Cuida do cavalo, cuida do escudo e cuida da lança. Ah, Davi, detalhe, mantenha a postura, porque você está com armaduras que pesam quilos de ferro. Fico olhando para Davi, a gente lê essas histórias, né? Eu falo, Deus, que coisa interessante. Até a gente acostumar com a ferramenta que Deus nos dá, com a armadura que é pesada. Aí a gente aprende a andar com a ferradura, aprende a segurar o escudo que era ferro, aprende a segurar uma lança que é de ferro, aprende a fundir a espada que é de ferro. E tudo isso na tua mão em cima de um cavalo indo para a guerra. Eu fico imaginando Davi nos primeiros dias, tudo torto, caindo várias vezes. Jonatas, não vai dar certo. Vai, fica aí. Agora corre com o cavalo. São dias e dias de treinamento. Até o dia que ele consegue ir de um lado para o outro. Até o dia que ele consegue jogar uma lança e catar no ar. Até o dia que ele consegue dominar o cavalo segurando uma espada e olhar para Jonatas e dizer, estou pronto. E Jonatas olhar e dizer assim, você está pronto, vamos para a guerra amanhã. Fique em jejum, se prepare, nós vamos para a guerra. E agora nós vamos ver que Deus é na tua vida. E começou assim a vida de Davi. Começou a primeira guerra, ele pegou gosto no negócio. E ver Deus operando, ver o inimigo caindo por terra. Foi a primeira guerra, a segunda guerra, a terceira guerra. E não demorou muito para que a fama de Davi se espalhasse por todo aquele lugar. Que aonde Davi colocava as suas mãos e os seus pés, Deus dava guerra para ele. E o nome do Senhor era glorificado. E não demorou muito para que o Senhor olhasse para aquela cena, para dizer, Davi, eu não te chamei somente para ser estrategista de guerra. Eu te chamei para ser rei. Está na hora de eu te apertar. Porque a gente começa assim, a gente aprende a lutar, daí a gente se acomoda. Porque a gente está vendo Deus agir e a gente fica ali, acomodado. Aí Deus, carinho, começa a nos espremer de novo. Dizendo, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei, te preparei, te moldei, te dei guerra, te dei tudo. Agora você é um soldado pronto. Mas essa não é a promessa final. Então agora eu vou te espremer mais um pouco. E a gente não entende o porquê que Deus permite agora a prensa. E desde a semana passada Deus está falando comigo de prensa. Semana passada, quando uma pastora me ligou e falou assim, Sarinha, nós vamos ter aqui um congresso e eu quero que você fale sobre prensa. Eu falei, eu já estou estudando esse negócio. Deus já está falando comigo de prensa. Até mesmo dentro dessa mensagem fala de prensa. Aí agora, Davi acostumado com a guerra, vem Deus, vou te espremer, mas eu vou permitir um hino. Chega Davi vitorioso de guerra, com um sorriso de orelha a orelha. Só que chegou lá um grupo de mulheres, que é a gente que é culpada de tudo. Um grupo de mulheres segurando uma plantinha na mão, chacoalhando e dizendo, Saul venceu
Jonatas, fuja, meu amigo, meu pai quer te matar. E eu vou te ajudar a sair daqui. Não dá mais para você ficar aqui, Davi, você precisa fugir. Quando Deus nos espreme, se Deus não apertasse a Cláudia, não existiria isso aqui. Pastora Cláudia, se Deus não apertasse essas mulheres, não estariam fazendo um ano. Esse aniversário não estaria acontecendo se essa casa não tivesse se posicionado, porque não adianta Deus chamar um, Deus chama a casa. Deus chamou os dois. Aí, Oséias, Deus chamou os dois. E é a casa que se posiciona. Porque se o pastor não se posicionar, Cláudia não deveria estar aqui. Se ele não tivesse falado, eu sei que Deus tem na sua vida, eu estou junto com você e nós vamos viver o novo de Deus. E Deus preparou as guerreiras, como eu falei aqui ontem. Que Deus preparou isso aqui, Laura. Não entristeça o teu coração. Deus reservou aqui, contou a dedo quem é que era necessário para estar aqui. Porque são homens e mulheres que o Senhor está espremendo para viver o novo de Deus. É para quem está aqui dentro. Escolhido a dedo. Deus permitiu um hino para espalhar, mas para revelar quem é que está junto. Quem é que estava junto? Até Mical falou para ele: foge, que não vai te matar. Mas o amigo, eu vou te ajudar a fugir. Eu sei para onde você vai. Eu te ajudo. Eu quero dizer algo, querido, que quando a gente carrega um chamado dentro da gente, quando a gente tem um chamado plantado dentro de nós, e quem é que um dia não precisou fugir para se esconder, para proteger o chamado que Deus plantou dentro de nós? Quem é que um dia não precisou se calar? Quem é que um dia não teve que dizer: não vai dar, eu preciso fugir, eu preciso me esconder, vão me matar? Agora Davi vai ter que se esconder das lanças de Saul. Não dá para bater de frente, porque com ungidos do Senhor, quem desce é o Todo-Poderoso. Não dá. Então a gente só se desvia das lanças. Só se desvia das lanças que estão sendo lançadas, estão sendo atacadas. Eu estava naquele aeroporto e Deus me deu aquela palavra ontem quando eu escrevi sobre elas não prende quem tem chamado. Que Deus reenvia, Deus estava reenviando esse lugar. Mas enquanto eu estava lá, eu tive 9 horas para pensar, e 9 horas para Deus falar comigo de uma forma extraordinária. E o Senhor falava para mim assim: aquela casa, aquela igreja tem um povo fugindo de lanças. Como Deus falou ontem aqui, eu preciso repetir. São lanças que estão sendo lançadas, mas porque você tem um chamado, você não bate de frente, você desvia. Deixa eu passar. Eu sei que a minha vida Ele não vai conseguir tocar. E quem é que não carrega um chamado que não precisou se esconder um dia? Não precisou correr e falar assim: eu vou para uma caverna. Eu vou para a caverna de Adulão. Ah, querido. Quem é que não quer ficar dentro de caverna? Quando a gente não quer brigar, quando a gente não quer tomar um posicionamento, a gente vai para a caverna. Não canto mais, não prego mais, não faço mais a obra. Eu não quero esse negócio. Passarão, entrarão, está tão difícil. Eu vou paralisar tudo. Nem sei por que Deus fez isso comigo. Às vezes a gente fala isso. E o céu dizendo: eu só estou te espremendo. Eu só estou te espremendo para você viver o novo de Deus. Que a gente só vive o novo na prensa mesmo. Aí agora Davi entra dentro de uma caverna, escondidinho, dizendo: eu vou ficar aqui escondido. Eu não quero fazer mais nada. Eu não quero lutar. Eu não quero nem tocar. Eu vou ficar aqui guardado, escondido. Vou deixar a poeira baixar. Depois eu volto. Depois eu vejo o que vai acontecer na minha vida. A Bíblia só fala que ele foi para a caverna. Mas quando a gente começa a ler logo nos primeiros versos, a Bíblia também vai dizer que a família dele foi para lá. Só que não dá para ler a Bíblia assim: aí a família dele se juntou a Davi. Não, há um tempo, há uma vírgula. Davi vai, passa um tempo sozinho, e daqui a pouco a família dele vê
não acreditou em você. É cuidar de gente que te caluniou. Porque abraçar quem te ama é muito bom. É maravilhoso. Eu abraço a pastora Cláudia porque eu amo ela. Eu abraço a Laura porque eu amo ela. Eu abraço a Karine, a Zê. Até aquele menino que tira sarro de mim. Estava rindo, estava pulando lá fora, no mato. Pegaram a saída depois. Mas é uma família que eu amo demais. Orei muito para esses meninos casarem. Fiquei triste que eu não pude vir no casamento dele, meu marido estava morto, não morre. E logo agora você tinha que infartar, só que eu ia comer bolo. No Rio Grande do Sul, porque eu só vou para a luta. Aí quando eu dei bolo, a minha luta aconteceu lá, eu não pude vir para cá. Mas eu amo demais esse povo, aprendi a amar. E é bom a gente abraçar quem a gente ama. Difícil é cuidar de quem te ofende. Difícil é você abraçar quem um dia quis te matar. Aí eu fico vendo Davi abraçando ele. Tinha acabado de falar lá atrás que eu conheço a maldade. Que maldade? Abraçar aquele irmão grandão. Fica comigo, eu vou cuidar de você. Vem, Pai, que nunca me tratou como filho, me colocou como servo, um escravo na tua casa. Mas vem que eu vou cuidar do Senhor. Abraçar todos os irmãos e dizer: fica comigo, eu vou te proteger. Aqui dentro da caverna ninguém vai tocar em vocês. E detalhe, Davi estava vivendo o pior momento da vida dele. É aquele momento que a gente pega a nossa dor e coloca no bolso e vai cuidar da dor dos outros. É isso que pastor faz. É isso, viu, Carlos? Que pastor faz. Viu, Zé? É isso que pastor faz. Eu sinto muito, vocês têm chamada pastoral. Ele mandou vocês vir. A gente coloca a dor no bolso e levanta quem tentou nos matar. Porque vai chegar pessoas assim aqui dentro, que tentou te matar, mas vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Vão entrar por essas portas, eu sinto a autoridade de Deus. Vão entrar por essas portas, vão se sentar nessa cadeira e vai ter que reconhecer a unção de Deus na sua vida. Vai ter que reconhecer que a tua família tem dono. Vai ter que reconhecer que esse lugar tem dono. Não se assuste quando as portas se abrirem e você olhar e dizer: meu Deus, entrou aqui dentro. É Deus dizendo: eu estou trazendo alguns filhos aqui. Eu estou trazendo filhos que não acreditaram, mas vai se assentar aqui. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Davi só queria fugir. Deus começou com a mesa, Deus começou com a família, porque Deus vai começar a consertar famílias aqui. Deus vai começar a trazer paz no meio de casas. Aonde houve guerra, Deus vai estabilizar a guerra e vai trazer paz, vai trazer união de novo. Deus está dizendo: antes de eu te colocar, Davi, para governar Israel, você vai aprender a governar os teus. Você vai aprender a governar a tua casa. Você vai aprender a perdoar a tua casa. Você vai aprender o que é ter paz na casa. Você vai aprender ao que é abraçar e pegar no colo os da casa. Que é o maior treinamento para nós em casa, onde as nossas ferramentas são afiadas em casa. A gente aprende a perdoar em casa, porque é quem está próximo que mais nos fere. E não dá para virar a cara porque é da casa. Socorro, quero voltar viva para Curitiba. Eu falei: Jesus, o que é isso? Jesus falou: eu estou estabelecendo uma mesa naquele lugar, filha. E eu estou trazendo paz em algumas casas de vidas que vão entrar naquele lugar. O Senhor está estabelecendo paz em famílias aqui. Está trazendo uniões para famílias aqui. Algumas mesas estavam rachadas. Alguém já não se assentava mais. Mas Deus vai começar a trazer de volta no seio da tua família. Vai consertar algumas coisas ali. Deus vai trazer estabilidade na casa, diz o Senhor. Vai trazer estabilidade.
chamada tem um X nas costas e uma seta apontando na tua cabeça. É chamado, é chamado, 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 chamado. E quem tem chamado não dá para se esconder, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te denuncia. E faz isso de propósito. Às vezes você entrou numa empresa, tu não falou nada, o crente 007, aí alguém olha para você e diz assim: mas vem cá, tu tem um brilho diferente, ora por mim. Vamos lá um depósito para você orar por mim. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando num lugar e ninguém sabia que eu era crente. Estava muito bem escondida mesmo, trabalhando dentro de uma sala de escritório, até a hora que a minha chefe olhou e disse assim: olha, eu vou trazer um estagiário para trabalhar com você. Tinha 3 salas vagas, mas ela escolheu a minha. Por que eu não coloco esse menino para trabalhar na outra? Para trabalhar comigo. E colocou ele frente a frente comigo. E quando aquele menino chegou, ele olhou para mim. Naquele dia eu fui de coque. Pronto, o crente já foi denunciado pelo coque. Ela olhou para mim e falou assim: você é crente, né? Eu falei: ô Jesus, está tão estampado assim. E pelo jeito você é daquela dos mantos. Eu falei: estou tão quietinha. Aquele menino olhou para minha cara e falou assim: eu sou ateu e eu não acredito em Deus. Nem venha falar de Deus para mim, porque eu não aceito. Ele ainda falou que ele era homoafetivo. Eu falei: pronto, Jesus, dá para piorar? E sentou na minha frente. E eu continuei no meu computador. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim: filha, levanta e coloca as mãos no peito dele. Eu falei: Jesus, não vai dar ruim esse negócio, me deixa quieta. E o Senhor falou para mim: se levanta e coloca a mão no peito dele. Sabe por que ele é assim? Ele é filho de pastor. E o Senhor me deu o nome da igreja, o qual a mãe dele, o pai dele era pastor. Eu falei: Jesus, que negócio é esse? E o Senhor falou para mim: se os pais dele são pastor. Sabe por que ele não gosta? Sabe por que ele me culpa? Porque quando ele tinha 7 anos de idade, um homem entrou dentro do quarto dele e abusou dele. E ele tem uma ira dentro do coração dele, que ele fala: se eu sou filho de pastor, por que Deus não me guardou? E por causa daquele ato, ele olhou para ele e disse: eu não posso ser homem, eu preciso ser de outra forma. E ele acabou sendo criado e virou uma menina. Quando ele sentou ali, o Senhor me trouxe tudo isso à tona. Eu falei: Jesus, vai dar ruim esse negócio. Só que daqui a pouco o Espírito Santo começou, porque quem tem chamada não dá para se esconder. A gente tenta, mas não dá para se esconder. Daqui a pouco eu pulei da cadeira, coloquei a mão no peito dele. Eu falei assim: menino, Deus manda te dizer que Ele te ama e Ele tem um propósito na tua vida. E ele foi para tirar minha mão e falou assim: fica aí, não levanta não. Grudei a minha mão no peito dele e disse: tu é filho de pastor, na igreja tal, tu congregava lá quando tu era criança. E eu comecei a quando você tinha 7 anos, naquela madrugada entrou um homem no teu quarto segundo de sabor. Quem é que contou isso para você? O Todo-Poderoso está nessa sala, porque Ele te ama e Ele quer curar a tua alma. Ele quer hoje arrancar esse trauma que você carrega. Você não é o que o diabo grita que você é. Você é o que Deus te chamou para você ser. E Deus nessa tarde, porque era de tarde, quer curar a tua alma, quer curar essa ferida. Pensa no menino que chorava naquele lugar e falava: Deus ainda me ama. Depois de tudo Ele ainda me ama. Eu falava: Ele te ama tanto que Ele colocou você para trabalhar comigo, porque não tem como se esconder. Quando Deus tem um chamado na tua vida, por mais que você entre dentro de uma caverna, Deus vai enviar os desprezados. Deus vai enviar aqueles que não servem lá fora, mas servem para o exército do Deus vivo. E Ele colocou um potencial do céu em você, que aonde você coloca a planta dos teus pés, nós derramamos aonde a gente está. Por causa disso, a minha chefe aceitou Jesus. O meu chefe, que era desviado, voltou para Jesus. Deus fez uma glória naquele lugar. E é claro que Deus me arrancou pelo cabelo, porque Ele disse para mim: eu não te quero comendo da mão do homem, e eu te quero trabalhando na minha obra. Eu quero você livre para me te enviar aonde eu quero e aonde precisa. Pedi a conta e voltei para casa, desempregada, mas como um menino reconciliado no nome do Senhor Jesus. Davi levantou aqueles meninos que você conhece muito bem, foram conhecidos como os valentes de Davi. Ninguém podia com eles. Pensa nos meninos que davam a vida pelo rei, davam a vida pelo Senhor, porque Davi levantou eles com uma potência, que aonde eles colocavam a planta dos pés
de outro exército, que para eles não vale nada, mas para você, o Senhor está dizendo: vai lá e levanta e traz para minha casa. Injeta ânimo, traz para minha casa, porque eu vou levantar uma potência nesse lugar. Deixa eu correr. Quando a gente está lendo, vamos para o Salmo 52. Estou chegando lá. Davi só estava fugindo quando ele estava levantando todo mundo, fingindo de doido, e ainda vai. Ele só estava fugindo. Ele ainda não era rei. Estava se escondendo de Saul. A palavra vai dizer que Davi ele passa por uma cidade chamada cidade de Nob. E na cidade de Nob era uma cidade sacerdotal. Davi ele chega nessa cidade, ele chega sozinho. E ele vai chegar diante do sacerdote Aimeleque e ele vai dizer: Aimeleque, eu estou aqui a serviço do rei Saul. Ele acaba mentindo. E quando ele chega para o sacerdote, ele vai dizer assim: me dá água, me dá pão e me dê uma espada. Eu estou desarmado. E o sacerdote olha para Davi e vai dizer assim: Davi, a água eu te dou, mas o pão que nós temos aqui, filho, é o pão da propiciação, é o pão sagrado, eu não posso te dar. Mas Davi vai dizer: me dê esse pão mesmo, eu preciso desse pão mesmo. E a arma, eu preciso de uma arma. E o sacerdote Aimeleque vai dizer para ele assim: Davi, a única arma que eu tenho aqui é a espada de Golias. E quando eu li esse verso, irmão, Deus bradou na minha alma de uma forma tão linda. Quando o sacerdote Aimeleque fala: a única arma que nós temos aqui é a arma de Golias, a espada de Golias. É que no meio das guerras, Deus ele vai te apresentar as promessas. Quando a gente está vivendo um tempo de tanta perseguição, que a gente não acha a luz do fim do túnel, Deus sempre vai te mostrar a promessa. E o Senhor está dizendo assim: você lembra do dia que eu te fiz a promessa? Você lembra? Você ainda consegue se lembrar do dia da promessa? Você lembra como você chegou na minha presença? Você lembra como que você estava? Você ainda consegue se lembrar do que Deus falou que ia fazer contigo? Quando o sacerdote Aimeleque mostrou aquela espada de Golias, e Davi disse: não há espada melhor do que essa. Era Deus dizendo: lembra da promessa, Davi. Lembra do profeta entrando na tua casa e o azeite derramando na sua cabeça. Lembra, Davi, que quando você entrou no campo de guerra, não foi você, não foi a tua mão, mas foi a mão do Todo-Poderoso que cortou a cabeça do gigante. Porque o gigante só foi o palco para Deus te trazer à tona e revelar quem era você no meio do povo, que você era alguém que carregava a unção de Deus. Davi, lembra desse dia e não apague da sua vida. Deus muitas das vezes vai mostrar a espada que nós lutamos pela primeira vez, para nos lembrar das promessas, para dizer: não para, não é tempo de parar. Eu sei que você está vivendo um tempo de fugir, de se esconder, de calúnia, mas o Senhor está mostrando a espada que um gigante foi derrotado quando você se posicionou no meio de uma arena. O Senhor está mostrando a espada de Golias para alguém aqui e dizendo: se lembra da promessa, se lembre da promessa, não paralisa. Se lembre do dia que eu te chamei. Você se lembra quando tu entrou para aquele campo e a minha mão estava contigo? O Senhor está olhando hoje para a tua vida, está dizendo: olha para a espada, olha o que eu fiz contigo, olha o que eu fiz com você. Eu estou te mostrando a espada de Golias para te lembrar da promessa que eu te fiz. Não existe espada melhor do que essa. Eu preciso dela, porque ela me lembra do dia que Deus esteve comigo, e Ele está comigo, e está andando comigo. Só que naquele dia havia um homem guardado na casa de Deus. Alguns historiadores vão dizer que quando o homem era cometido por alguma enfermidade, era a função do sacerdote averiguar, ver que enfermidade que era, tirar a pessoa do arraial, cuidar, e quando aquele homem estivesse curado, era o sacerdote que dava alta e mandava ele embora. Por algum motivo, Doeg está guardado na casa do Senhor. Não se sabe se era por alguma enfermidade ou se Saul tinha mandado ele. Mas de fato ele estava ali desde o momento em que Davi chegou. Quem é Doeg? Para quem não conhece, Doeg, ele trabalha com Saul e ele exerce um grande cargo. Ele era chefe dos pastores de Saul. Ele já exercia um cargo muito bom e muito alto. Ele era muito leal a Saul. E quando ele chegou ali e viu
Davi chegar e viu Aimeleque dar pão, da água, da espada, e orar e abençoar Davi, e Davi ir embora, Doeg ficou furioso com aquela cena. Eu quero que você guarde isso, pastora. Ele estava dentro da casa de Deus. E quando Doeg saiu, por algum motivo, ele acaba saindo da casa do Senhor. Ele vai aos ouvidos de Saul, e Saul está enfurecido, está questionando o seu exército. Por que ninguém me fala onde está Davi? Cadê Davi? Aí chega Doeg com uma notícia dizendo: eu sei aonde está Davi, está lá na casa sacerdotal, e o sacerdote deu pão, deu água, deu espada, e aí orou. Aí Doeg, para fermentar mais ainda, ele vai dizer assim: Saul, o sacerdote te traiu. O poder de uma língua fraudulenta, o poder de uma língua maldosa, e está cheio aqui de línguas fraudulentas, língua maldosa, que fermenta o mal, que tenta acabar com a obra de Deus em todas as áreas desta cidade e desse território. Eu não estou dizendo somente na igreja Deus é fiel, eu estou dizendo em todo o território de Venâncio. Línguas fraudulentas estão tentando acabar com a obra de Deus. Aí a palavra vai nos dizer que Saul ficou tão irado, que ele falou assim: traz o sacerdote aqui. E quando trouxeram o sacerdote, ele questiona o sacerdote vai dizer: sim, ele disse que estava trabalhando contigo, a serviço do Senhor. Eu só dei água, dei pão, porque ele disse que estava a serviço do rei. O sacerdote estava dizendo: se a tua casa tem problema, não tem culpa. Eu fiz o que estava ao meu alcance. E Saul então libera Aimeleque. Só que quando Aimeleque vai embora, Saul olha para o exército e diz assim: que morram todos aqueles que ajudassem Davi, todos aqueles que derem água, que derem qualquer coisa para Davi, vai morrer a fio da espada. Mata todo mundo. Detalhe, esta cidade vai morrer por ter ajudado Davi. Eu quero que vocês desçam lá e matam a cidade sacerdotal e matam os sacerdotes. Só que o exército cruzou os braços e disse: não, a gente não vai fazer isso. Nós não vamos tocar em nome sujo do Senhor. Só que Doeg se levantou e se posicionou e disse: rei, o que eu ganho com isso? Doeg, se você fizer isso, eu vou aumentar o teu cargo, eu vou te dar uma posição de destaque. E Doeg então disse: eu faço, eu mato, eu vou. Com a minha espada mesmo, eu estou descendo lá. E a palavra vai nos dizer que Doeg desce na cidade sacerdotal e ele mata 85 sacerdotes ainda vestidos com as suas vestimentas reais. Ele não poupou os homens de Deus na casa de Deus com as suas roupas reais. E ele matou aquele sacerdote quando estava com as suas roupas santas a fio da espada. Flávio José, quando ele está narrando essa história, quando ele está descrevendo isso no seu livro, ele vai dizer que a cidade de Nob se tornou um grande rio de sangue, porque morreram naquele dia mais de 300 pessoas, contando com mulheres e crianças. Tudo porque deram pão e água a Davi. Foi uma matança em alta naquele dia. Só que o que me chamou a minha atenção é que quando Doeg estava matando as pessoas e matando os sacerdotes, Deus guardou alguém. O Senhor guardou um menino chamado Abiatar. Era filho do sacerdote Aimeleque. Ele guardou aquele menino e ele saiu correndo e ele achou Davi. E ele chegou dizendo: Davi, Doeg está lá na cidade de Nob, está matando todo mundo. Matou minha casa, matou meu pai, matou todos os sacerdotes de Nob. Só sobreviveu eu. Então Davi abraça aquele menino e diz: fica comigo e eu vou te guardar e eu vou te proteger. E o Senhor falou no meu ouvido a respeito dessa cidade. É por isso que eu falei que era uma bomba. Vocês achou que era todo poder? A ordem do inferno é matar os sacerdotes. A ordem do inferno é acabar com as famílias sacerdotais deste lugar. Mas o Senhor está guardando os Abiatar dele. O diabo não vai acabar com a descendência sacerdotal desse lugar, porque o céu está guardando Abiatares nesse lugar. A linhagem vai ficar de pé, porque o Senhor fez uma promessa a Davi, dizendo: Davi, não vai faltar ninguém do teu trono, não vai acabar
atenção é que Doeg estava na casa do pão e saiu com fome. Doeg estava na casa da cura e saiu enfermo. Doeg estava na casa da libertação e saiu possuídos por demônios. Pode alguém estar na casa de Deus e sair daqui com fome? Pode. Pode alguém entrar aqui enfermo e sair daqui pior do que entrou? Pode. Pode alguém estar na casa da libertação e sair daqui possuídos? Pode. Porque infelizmente só come e bebe quem tem fome e quem tem sede. Só bebe da água quem entra aqui com sede dele. Só se alimenta do pão quem entra aqui com fome dele. Só sabe quem um dia foi resgatado por ele. Dá graça todos os dias por ter sido encontrado por ele. É por isso que tem pessoas que entram nesse ambiente e ela dá tanto glória, ela dá o seu melhor culto, independente da situação que ela está vivendo, porque ela tem tanta fome de Deus, ela tem tanta sede do Senhor. Ela dá olha para o céu e diz: Senhor, obrigado pela cura, obrigado pelo resgate, obrigado por estar comigo, porque ela entra nesse ambiente com um coração tão grato. Doeg estava num ambiente de cura, mas ele não quis saber da cura. Ele estava num ambiente de libertação, mas ele não quis saber da libertação. Ele estava num ambiente de saciar a sua sede, mas ele preferiu ser tomado por espíritos malignos e praticar a maldade lá fora. E o pior é que Deus permite esse tipo de gente, possuído por demônios, que chegou ao ouvido de Saul para dizer: eu mato a casa sacerdotal. Pessoas que vêm, são cuidadas pelo sacerdote, são tratadas pelo sacerdote. O sacerdote pega no colo, cura as feridas, coloca remédio, mas é essas pessoas que voltam para matar, porque são doentes. Infelizmente esse ambiente tem pessoas que vão pisar aqui, irmã Cláudia, para ver se a obra de fato está indo, mas vão sentar aqui somente para observar, porque Doeg não cultua, ele observa. Doeg não entrega, ele só observa para ver o que está acontecendo, quem é que veio, quem é que deixou de vir, o que é que está acontecendo, se a obra está prosperando. Querido, eu preciso entregar isso, que Doeg só está vindo aqui para observar, e infelizmente vai chegar um tempo em que muitos Doegs vão pisar aqui para ver se a obra está indo, para depois ir lá falar para o líder maior, Saul, para dizer assim: aconteceu e eles estão vindo, tomada. Só que eu tenho uma palavra para dizer: quem vai descer aqui para destronar Doeg é o Todo-Poderoso. Quando eu li o Salmo de número 52, que traz essa expressão: mas eu sou como oliveira verde plantado na casa de Deus, foi nesse momento quando Davi ficou sabendo que a cidade sacerdotal havia sido morta e Abiatar tinha acabado de chegar. Foi nesse momento que ele bateu no peito para dizer: mas eu sou como oliveira verde plantado na casa de Deus. No pior momento da vida dele, no momento de luto, no momento de dor, quando ele ficou sabendo que uma casa inteira morreu só porque deram pão, deu água, deu espada para ele, foi nesse momento que Davi bateu no peito para dizer: eu sou diferente, eu sou uma oliveira verdejante e eu estou plantado na casa de Deus. Eu confio no Senhor, eu confio nas misericórdias dele para sempre, porque ele tem sido fiel para comigo e eu serei fiel para com ele, independente do que eu estou passando. Eu sei quem eu sou em Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: você sabe quem você é em Deus, você sabe o que ele plantou dentro de você. As suas notícias vão chegar, Doeg vai se levantar, mas você não é qualquer árvore, você é uma oliveira verdejante plantada na casa de Deus. Por que Davi usou essa expressão? Isso me intrigou. Tanta árvore para Davi falar, por que ele falou que ele era uma oliveira verdejante? Você já parou para pensar nisso? Ele poderia falar que ele era cedro do Líbano, uma madeira resistente e dura, que nenhum bicho é capaz de furar a madeira, de tão dura que ela é, resistente.
Mas ele não falou cedro do Líbano. Ele poderia ter usado a expressão da palmeira, que inverte, mas não quebra. Não, ele usou a expressão da oliveira. Por quê? Porque a oliveira, irmãos, ela é fantástica. Após o consumo do caroço da azeitona, não dá para jogar aquela semente na terra, porque ela vai morrer. Essa semente precisa morrer. E o processo de morte dessa semente é 6 meses. E eu estou falando para quem planta, que socorro me acuda. Ela precisa morrer 6 meses. Após 6 meses essa semente morre. E quando ela morre é a hora de plantar ela. E é tão lindo que a oliveira, ela não escolhe o território para ser jogado. Aonde você jogar uma oliveira, ela vai nascer. Ela não escolhe solo. Jogou aqui, vai nascer. E é algo tão lindo que a oliveira, ela demora 7 anos aprofundando raiz. Ela vai perfurando o solo, ela abraça uma rocha e ela começa a ser alimentada pelos lençóis de água. São 7 anos criando resistência para baixo, sendo alimentada pela rocha, alimentada pela água. Olha que coisa linda. Sendo alimentada pela rocha, alimentada pela água, criando uma estrutura embaixo. Ninguém está vendo a estrutura dela, aquela raiz quilômetros e quilômetros de distância, profunda, entrelaçada em rocha, sendo alimentada pela água. Ninguém está vendo na superfície que lá embaixo existe uma estrutura estrondosa de uma grande raiz que ainda não brotou para cima. Cuidado com árvores que brotam da noite para o dia, porque elas não têm raízes profundas, só fazem barulho e morrem. Vem, faz aquele estadalhaço e morre. Mas essa oliveira não, e é por isso que Davi está dizendo quem ele era. Ah, Doeg, a minha raiz está entrelaçada em Deus. E eu estou sendo alimentado pelos lençóis de água, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Para os judeus, a oliveira ela é considerada uma árvore imortal. Ela é considerada uma árvore indestrutível, difícil de matar. Para os judeus. É por isso que lá, quando brota uma pequena oliveira, porque ela já passou por um processo de crescimento abaixo, quando ela brota, eles fazem um cerquinho em volta, porque agora ninguém pode tocar nela. Ela é considerada uma árvore sagrada naquele lugar. Isso me chamou muito a minha atenção quando eu estava estudando sobre isso. Eles fazendo uma cerquinha em volta para ninguém tocar na oliveira. Ninguém deu nada pelo teu trabalho na presença do Senhor até você brotar. E a hora que você brota, você agora recebe uma armadura diferente, uma proteção do céu, que ninguém vai conseguir acabar contigo. A oliveira verde, ela demora 17 anos para se tornar uma árvore. 17 anos, com mais 7 de profundidade. Juro. São 7 anos crescendo para baixo e 17 crescendo para cima. Aí ela se torna uma grande árvore. Aí ela floresce. E é tão interessante que agora começou a fase da primavera, que nasce amanhã, glória a Deus. O problema da primavera é que quem tem rinite sofre. Não é verdade? Só que vem agora as abelhas. O irmão ali que tem abelha, inclusive é o melhor mel que eu já experimentei da vida. A cantada é terrível, né, irmão? Eu ainda tenho um pouquinho em casa, não é extraordinário. Elas agora vão direto para as flores. Só que o que me chama a minha atenção é que mesmo as abelhas atacando as flores, ela não consegue destruir o fruto que a oliveira está produzindo. Mesmo ela sugando tudo que aquela flor está produzindo, ela não consegue tirar a força daquela árvore. Por quê? Porque ela tem raiz. Aí é gerado o fruto da azeitona. Eu já estou terminando. E o fruto da azeitona é fantástico, porque naquele tempo, quando estava pronto o momento da colheita, eles colhiam a azeitona, ela ia para a prensa, com caroço e tudo, e era extraído o primeiro azeite. E aquele primeiro azeite, o azeite virgem, era levado para a casa do Senhor, porque
porque era a primícia, e aquele azeite era separado para os sacerdotes, aonde eles utilizavam para unção e cura. Era levado para um altar. E é isso que Davi está dizendo para Doeg: eu sou uma oliveira porque eu tenho azeite de cura, eu tenho um azeite de unção que você não tem. Você carrega a maldade, você carrega a fraudulência na tua boca, mas eu tenho um fruto de unção que eu entrego no altar do Senhor. E esta oliveira, ela é exprimida pela segunda vez, e ela é extraída o segundo azeite, que é o extra virgem, que é o qual a gente utiliza para fazer comida, a gente faz alimentação. E é isso que Davi está dizendo: ah, Doeg, eu tenho um azeite que eu trago alimento para quem está do meu lado, eu alimento quem está aqui, eu dou alimento, eu fortaleço. Qual é o teu azeite, Doeg? Qual é o alimento que você tem dado às pessoas? Eu tenho o azeite que eu tenho alimentado. E não para por aí, Doeg, porque quando pega do bagaço daquelas azeitonas, que ela é exprimida de novo, ainda sai um terceiro azeite, que eles utilizavam para lamparina, para aquecer e para iluminar, porque a palavra do Senhor vai dizer o quê? Luz para o meu caminho é o quê? É a tua palavra, que eu sou a luz do mundo. Davi estava dizendo: aonde eu passo eu clareio, eu tenho um azeite que eu clareio, aleluia, eu trago luz na escuridão. E ainda para nós finalizarmos, era utilizado um quarto azeite, porque do bagaço da azeitona ainda sai o resto de azeite, porque querido, quanto mais nos espreme, mais azeite a gente tira. Aí pega só o bagaço da Karina, calma que tem mais ainda aí, vai sair mais um pouco. Espreme, sai o resto do azeite, um azeite mais sujo, mas era utilizado para fazer sabão. Aonde eles utilizavam para fazer sabão e trazer limpeza no templo, limpeza na presença do Senhor. E Davi está dizendo: Doeg, quais são os frutos que você gera? E quais são os benefícios que você tem? Eu estou plantado na casa de Deus, eu tenho azeite de unção, eu tenho azeite de alimentação, eu tenho azeite que clareia. E ainda para ajudar, meu filho, eu ainda tenho sabão que traz limpeza de pecado, que traz limpeza na casa do Senhor, que traz purificação. A palavra que sai da minha boca gera limpeza de purificação, gera limpeza, expurga pecado que estava escondido, e traz clareza para o ambiente. Doeg, eu sou uma oliveira verdejante e eu estou plantado na casa de Deus. Quando Deus me deu a oportunidade de pregar fora do Brasil, que eu estive lá na Europa por 40 dias, eu estive numa cidade chamada Torre Vieja, muito linda por sinal, é um dos lugares que tem umas salinas que ela é menor do que a do Egito, mas ela é muito interessante porque ela tem uma alga que ela solta rosa, e aonde é a salina é tudo rosa, mas não é o sal rosa que muitos falam no Himalaia. Aquele sal rosa ele só joga no asfalto, ele não serve para alimentação por causa da neve. Mas é tão interessante que aquele mar é um mar rosa, e aquilo me chamou a atenção por causa daquela salina que estava ali, que aquela é uma alga, que com o atrito do sal ela gera um líquido rosa. Olha que interessante, a gente que é pregador viaja, né? E eu fui lá, vi isso daí, só que ela me levou na beira da praia e tem uma copa de um castelo. Eu falei: olha, Sara, que interessante, aqui teve um tsunami e ficou só a copa do castelo. Eu fui lá, tirei foto, tudo. Mas o que me chamou a minha atenção é que lá tinha uma árvore muito linda, com a bandeira da Espanha. E eu falei: e aquela árvore? Eu fui lá, e eu tenho essa foto, tá lá no meu Instagram. E eu fui ver, era uma oliveira, e ela estava cheia de azeitona, coisa mais linda. E eu peguei um cacho de azeitona, ai que coisa mais linda, meu Deus. Só que o Senhor falou para mim assim: leia o que está na placa. E na placa está
ainda estão lá e ainda produz. Jesus, que coisa extraordinária. É por isso que para os judeus ela é considerada uma árvore indestrutível. Você está preocupado porque que você está sendo jogado pedra, estão te perseguindo? É que uma oliveira sozinha ela produz 75 litros de azeite. Uma única oliveira. É porque você está produzindo. É por isso que os doegues estão se levantando ao nosso redor, porque você produz e produz com excelência. Você produz o melhor azeite, você produz a melhor oração, você produz a melhor adoração, você produz muito na presença do Senhor. E é por isso que os doegues têm se levantado para tentar acabar contigo. Você produz, aí vem alguém e olha para a tua oliveira linda, produtiva, cheia de bênção, aí começa a atacar. Pega, joga fogo, taca fogo nela. Vamos queimar essa oliveira. Eu preciso calar essa oliveira. Mas é tão interessante que mesmo queimada, ela brota de novo, porque ela tem raiz profunda. Aí vem o nosso autor, que olha para a nossa árvore, que tem momentos, irmãos, que nem tudo é o diabo. É que quando a gente para de produzir, o que acontece com uma árvore quando ela para de produzir? É tempo de poda, é cortar dos galhos. Aí a gente olha para uma árvore podada, dá até dó. Você vai brotar de novo esse negócio? Vai, ela consegue produzir mais do que ela produzia antes. Talvez você está sendo podada pelo Senhor e você não está entendendo. É porque você parou de produzir. E é necessário o Senhor te podar para que você venha voltar a produzir novamente, produzir o louvor com excelência, produzir a oração com excelência. O Senhor está podando alguém, mas é só um momento de poda. Você vai voltar a produzir de novo. Aí tem alguém que olha e diz: não, agora acabou. Calma, você vai produzir de novo. Queimou você por algumas situações, calma, você vai produzir de novo. Ah, quer saber, está me incomodando? Corta esta oliveira com raiz e tudo. Mas é tão interessante que se tiver um pedacinho de raiz lá nas profundezas, grudado na rocha, sendo alimentado pela água, ela vai subir de novo, ela vai rasgar o solo de novo, ela vai brotar de novo, ela vai passar pelo crescimento dos 17 anos de novo, e ela vai se tornar uma árvore esponjosa de novo, ela vai gerar um fruto de novo, vai ter azeite duplicado de novo, porque ninguém para uma oliveira que o Senhor separou para a obra dele. E melhor, nós estamos firmados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, que já tentaram matar, tentaram podar, tentaram queimar, tentaram arrancar a raiz, mataram ele no Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Nós somos os frutos, nós estamos grudados na oliveira verdadeira e nós estamos gerando frutos para ele, nós estamos gerando azeite para a presença dele. Não se preocupe com o reggae, não se preocupe com quem fala e deixa de falar. Continua você produzindo, continua você adorando, continua você cantando, caminhando, camarão é logo ali. Você está firmado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, sendo alimentado pela água da palavra, pela água do Espírito Santo, te fortalecendo, te colocando de pé. Não se desanime, Deus está dizendo para alguém aqui: você está brotando de novo, você está se levantando de novo, você está se tornando uma árvore de novo, diz o Senhor. Você é uma oliveira verdejante, plantado na casa de Deus. Fica de pé, deixa eu orar por você. Oh, glória. Jó 14:7 vai dizer: ainda que arranque o seu tronco a raiz, mas ao cheiro das águas brotará. Jó, alguns historiadores vão dizer que ele está dizendo a expressão de uma oliveira. Ao cheiro das águas brotará de volta, porque ainda tem raiz profunda.
Você tem raiz profunda. Deus me trouxe de Curitiba aqui para dar uma palavra de ânimo, para dizer: vai ter Doeg se levantando. A guerra não acabou. E vocês sabem disso. A guerra não acabou. Ela só começou. Mas vocês venceram um ano. E vão vencer 10. E vão vencer 20. Se Jesus não voltar, há 100 anos para frente haverá um grupo de mulheres que vai estar com a foto de vocês na parede, dizendo: essas mulheres desbravaram esse lugar. Essas mulheres não paralisaram quando se levantaram inimigos ocultos para tentar parar essa obra. Deixe o legado de vocês aqui. Vocês estão plantando um grande legado sobre este lugar. Vocês fazem parte dessa história, dessa igreja que nasceu e faz um ano que estão aqui marchando. Vocês fazem parte dessa história. Davi não paralisou por causa de Doeg. Pelo contrário, ele narra esse salmo dizendo: Doeg, quem vai te arrancar da terra dos viventes é o Todo-Poderoso. Eu confio nele. E é para ele que eu vou continuar marchando. Na caminhada de Davi existiam vários demônios, vários inimigos ocultos e inimigos perto, mas ele não parou e se tornou um dos maiores reis de Israel, que até hoje a gente louva os louvores que estão em Salmos. Um rei considerado segundo o coração de Deus. Tamanho era o amor dele pelo Senhor, pela arca da aliança. Tamanha era o amor e a adoração que ele tinha, independente dos teus erros. Davi não era perfeito, você não é perfeita. Vai ter momento que você vai cair, vai ter momento que você vai enfraquecer, vai ter momento que você vai errar. Mas lembre-se, o Senhor te escolheu para essa marcha. O Senhor te escolheu para você marchar. Você é o escolhido dele. Deixa Doeg gritar. Você é oliveira verdejante, você está produzindo. Você está exalando o bom perfume de Cristo neste lugar. Receba a força do Senhor aqui. O Pai está levantando desde ontem. O Senhor está mandando eu falar. Eu estou levantando esse exército aqui. Eu estou desbravando este lugar. Ai, ai, árido é. Tem muita coisa para fazer? Tem. Então não paralisa. Não corra atrás de quem não quer. Tem muita gente que quer. E Deus vai trazer. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de caminho novo. E é tempo de ver o sobrenatural de Deus aqui. Abra os vossos olhos e vejam a terra fértil que Deus colocou vocês. Não olhe para os olhos carnais, mas abra os olhos espirituais e veja que esse lugar carrega a presença de Deus. E o Senhor conta com você para uma grande obra. Eu quero orar pela sua vida. Temos alguém aqui que visita. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. E hoje você quer entregar a sua alma a Cristo. Se tiver alguém, levanta a sua mão. Nós vamos